Estamos aqui para um vídeo no canal. Eu quero começar a fazer alguns comentários em cima do texto bíblico que vamos lendo e acompanhando. Então, logo eu vou abrir minha tela do computador. Eu estava lendo hoje a Escritura, o texto que nós temos em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, que é aqueles dois discípulos que, após a morte de Jesus, onde eles veem que ele ressuscitou e não está mais no túmulo, eles estão no caminho para Emaús. E Jesus aparece para esses dois discípulos ali e vai conversando, tá? Mas chega aí na tela comigo que a gente vai conversar sobre esse texto agora. Então vocês podem ver na tela aí, estamos com o texto aberto. Não vou ler que são muitos versículos, mas eu convido vocês a lerem após esse vídeo aí, tudo isso daí na Bíblia de vocês. E esse texto acontece assim, tem dois discípulos caminhando e eles estão comentando sobre a morte de Jesus, sobre a morte e a ressurreição dele. E nisso Jesus aparece para eles e começa a acompanhar eles, começa a andar junto com eles. E Jesus fala sobre o que vocês têm falado durante a caminhada de vocês aí por esse caminho. E eles param e se entristecem e olham para Jesus e falam: só você não sabe o que aconteceu? Nós estamos falando sobre o que aconteceu com Jesus, o qual foi morto em Jerusalém. E nisso Jesus fala para eles que isso era necessário que acontecesse com ele, ou seja, com Cristo. Mas como os discípulos estão com os olhos fechados, eles não conseguem reconhecer Jesus. E esse termo fechado não é que eles estavam cegos, mas eles não conseguiam enxergar quem era Jesus, provavelmente pelo corpo ressurreto de Jesus, que não teve influência da vida aqui, que é um corpo já glorioso. Então eles não conseguiram reconhecer Jesus. E eu acredito que até fechados espiritualmente, para que não reconhecessem parte do propósito de Deus ali sobre eles. E Jesus ele inicia, e esse é o ponto central do que eu quero falar. Jesus inicia por Moisés, ou seja, por Gênesis ali, pelo Pentateuco que nós temos, e ele vai caminhando por todas as escrituras, por toda a escritura, passando pelos profetas também, e falando o que era necessário acontecer com ele, ou seja, com Cristo, que era necessário que o Cristo viesse, sofresse e que ressuscitasse também ao terceiro dia. Após isso, Jesus entra com eles na casa, ele é convidado a entrar, ele entra ali com eles na casa, ele dá graças pelo pão, ele agradece pelo pão, abençoa o pão, parte o pão, e nesse momento os discípulos têm os olhos abertos, a Escritura diz. E a partir desse momento eles começam a enxergar que ali é Jesus, e Jesus desaparece diante dos olhos deles, dos dois. Nesse ponto, os dois discípulos saem imediatamente dali e regressam para Jerusalém. E eles encontram os 11 apóstolos ali. Judas já se matou. Então eles encontram os 11 apóstolos e passa para eles o ocorrido. E nesse momento, Jesus chega junto deles, dos apóstolos, e aparece para todos eles reunidos em Jerusalém. É lindo esse texto, é maravilhoso a gente pensar nisso. Mas o que eu estava lendo aqui, o que eu estava preparando para gravar o próximo vídeo é sobre Neemias 8, que é falando sobre o ensino. Como ensinar a Bíblia, como aprender a Bíblia, como expor uma Bíblia de púlpito ou para a nossa família nos cultos em casa. Eu estava pensando em Neemias 8, que vai ser o próximo vídeo que eu vou gravar, vocês vão ver no meu canal aí. Mas esse texto de Jesus me chamou muita atenção, porque literalmente Jesus aparece para os discípulos, que já conheciam ele, já eram seguidores dele, e ele pega um tema específico. Qual que é o tema? Cristo, Messias, o Redentor, o Deus Filho. Ele pega esse tema e ele vai expondo desde os livros de Moisés, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele segue até os profetas. Então ele vai passar por Isaías, Jeremias, vai terminar lá em Malaquias. Ele vai mostrar tudo o que tinha sobre ele para acontecer. Então eu vou falar com vocês em vídeo sobre tipos de pregação, sobre a pregação expositiva, que é pegar um texto e ficar expondo ele, ou uma pregação temática, o que Jesus fez aqui, ele pegou um tema e expôs, caminhando por todos os livros da Bíblia. E aqui fica para vocês lerem esse texto e darem uma estudada sobre o senhorio de Jesus, sobre o que Jesus fala. Pensem, leiam Gênesis ali, leiam o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, e vejam o que Jesus ali será que expôs para esses discípulos. Então nós vemos que ali ele mostra claramente que todo o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros ali da Bíblia, os livros que Moisés escreveu, já tinha falando sobre ele. E a primeira referência, talvez, a Cristo, que eu vou me recordar, é o que está em Gênesis 3, quando Deus vai falar para a mulher que a serpente morderia o calcanhar do filho dela, do descendente da mulher, mas o descendente da mulher pisaria sobre a cabeça da serpente. E para mim, esse descendente da mulher que está ali, para mim, para outros teólogos,
é o próprio Jesus, o Messias, o próprio Deus Filho encarnado, que vem nesse mundo para nos perdoar dos nossos pecados. Não só perdoar, né, mas pagar o preço dos nossos pecados, levar nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados sobre ele, nos trazendo a paz, a reconciliação novamente com Deus. Então, nesse vídeo, ficamos aqui. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe aí.